Boa noite. É um prazer imensurável estar com esse homem que para mim é uma lenda. Eduardo Joaquim de Oliveira, articulador político, um homem da noite que conhece tudo e mais um pouco. E tenho que dizer que foi o homem que eu me apaixonei pela sua falácia. Estávamos num evento e quando esse homem abriu a boca, ele calou todo o resto e fez com que o meu coração batesse mais ligeiro. E eu, que não sou boba nem nada, esperei o momento certo e aqui estou. Então, Eduardo, seja muito bem-vindo ao Podbreak Menos é Mais. Muito obrigado, Isabelec. E é uma satisfação estar com você aqui nesse seu brilhante estúdio e à disposição para que possamos conversarmos um pouco sobre a nossa política social, política cultural. Enfim, estou inteiramente à disposição e extremamente feliz de estar com você novamente. Eu aqui não tenho palavras para agradecer. E você tocou num assunto interessante. Falar de política, particularmente, não é uma coisa muito gostosa. Mas já vou adiante e volto atrás. Não que não seja gostoso a política em si. O que não agrada a gente são as politicagens e aqueles que só querem para o seu umbigo. Então, você que é um articulador político, solta o verbo. Eu quero ter essa aula. Eu diria, em parte você tem razão. Na verdade, na política aparecem muitos oportunistas, né? Ele inicia com um discurso com nós e assim que ganha as eleições passa a ser ele. Sim. Né? São ações para benefícios próprios. Eu revelo aqui a você, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu recebi um convite do governo americano para estudar nos Estados Unidos. E chegando nos Estados Unidos, eu fui visitar uma universidade onde estavam os alunos afros, os negros, né? Uhum. E então o reitor me perguntou: Eduardo, você aceitou o convite, vem estudar? Naquele momento, a minha cabeça estava pensando a nível coletivo. O que eu fiz? Pedi a ele que me apresentasse me desse uma segunda sugestão. E ele então falou: olha, eu acho que se você não ficar aqui com nós, leva para o Brasil a proposta de cotas. E eu achei interessante e trouxe para o Brasil a proposta de cotas para os estudantes afros. E hoje me sinto realizado, né, porque a imprensa já começa a noticiar que nós estamos em maior número, tanto na faculdade quanto nas universidades. Então, ao invés de termos uma pessoa formada, hoje nós já temos milhares de pessoas formadas e ajudando o Brasil. Que o objetivo final é ajudar o Brasil a crescer. E para ajudar o Brasil a crescer, você precisa ter pessoas formadas, com conhecimento, seja na área política, seja na área da educação, seja na área da economia, seja na área do direito. Então, isso já me deu uma grande satisfação, ou me enche de orgulho quando eu leio, ou quando vejo essas informações ouço as informações através da imprensa. Política não é difícil. Desde que você não queira só para o seu umbigo. Porque foi exatamente o que você fez. Você abriu mão de um direito que seria só para você
E acabou trazendo para cá, para o Brasil, uma proposta que abrangiu milhares e está abrangindo milhares de estudantes. Sem dúvida. Então, eu tenho que te parabenizar. E olha que honra minha estar frente a frente com o homem da cota, entendeu? Isa, o parabéns é para todos nós. A nossa luta é uma luta que vem de muitos anos, não é? Portanto, eu é que agradeço o seu convite e aqueles que entendem que é possível fazer. E, às vezes, você tem que abrir mão, você cede um pouco daquilo que você possa estar ganhando para que outros venham ajudar nesses objetivos nossos. É uma pergunta que não quer calar. Você foi para os Estados Unidos, abriu mão do seu direito e trouxe para a gente. Em algum lugar da história está citado o seu nome como o pai da cota? Porque pode ser para alguns um fato corriqueiro, mas não. Se você tivesse ficado lá e não tivesse trago essa proposta, talvez já estivéssemos com ela, mas muitos anos depois. Aonde eu acho na história Eduardo Joaquim de Oliveira? O que acontece é o seguinte, as propostas, como é que eu poderia colocar? É muito difícil quando você tem um projeto com esse alcance, né? Com esse efeito, é muito difícil eles darem o crédito a nós. Há poucos dias eu estava lendo uma matéria, aliás, foi o doutor Ivan, que é ex-delegado da Polícia Federal, meu amigo, muito meu amigo, que me revelou, ele me mandou uma mensagem dizendo: Eduardo, olha que coisa interessante. Uma mulher negra nos Estados Unidos, que me foge o nome agora, ela é a responsável por esse sistema que nós temos hoje, de localização de ruas, para onde você vai e tal. É uma mulher negra, mas no Brasil, essas coisas, esses feitos nossos não são divulgados, eles não aparecem, não são registrados. E propositalmente, não que eu busque renovação, mas eu busco a inclusão de diversos homens negros, mulheres negras que estão aí trabalhando, apresentando propostas, e a imprensa não divulga. A imprensa não divulga. Então, você tem... Quando chega no momento eleitoral, você tem dificuldade, porque dá a impressão que o candidato não tem nenhum feito, ele não tem nenhum valor, não tem nenhum mérito para estar disputando um processo eleitoral. Aliás, muito bem lembrado pelo professor Hélio Santos, quando ele diz assim, faltou aos nossos candidatos negros, talvez especificamente a minha pessoa, pedir voto aos estudantes. Ora, eu fiz a primeira parte. Eu trouxe a proposta para o Brasil, deu certo. Eu acho que aí faltou um pouco de atenção da nossa gente, também, da nossa gente, e principalmente a divulgação por parte dos veículos de comunicação. Olha, eu fiz uma gravação, mandei para você num programa de grande repercussão também. Sim. Antes da minha viagem, informando o que eu estaria buscando, mas não repercute. Não repercute. No meu ponto de vista, falta um pouco de carinho e respeito. Porque eu não quero entrar no mérito da questão, mas se você fosse um homem branco, de olhos azuis, com certeza absoluta, seu nome estaria lá no anais da história, entendeu? Então, o que você fez foi muito bonito, mas eles não dão essa importância. E quando você está candidato, você tem que ir pedir voto para esses alunos que usufruem
de uma ideia que você trouxe, que foi implantado e que hoje forma milhares de alunos afrodescendentes. Então, se você tivesse com o seu nome lá no Anais das Histórias e os nossos alunos estivessem realmente estudando a história, você não precisaria pedir votos. Seria de bom tom, né, que os nossos alunos falam, esse é o cara, porque se ele já conseguiu fazer isso, vamos dar um voto de confiança que ele vai fazer mais por nós. E também digo até com um pouquinho de dor no coração. Eu não sei até quando vai essa mentalidade que o negro não dá oportunidade para o negro. Tá? Se a gente for contar os candidatos negros que a gente tem, os que são eleitos, é ínfimo, sabe? É uma minoria lamentável. E a gente tem homens e mulheres afrodescendentes com vontade de mudar esse nosso Brasilzão. Mas o povo preto, infelizmente, ainda tem aquele negócio. O Eduardo é maravilhoso. Ele fez isso, fez aquilo, mas o cidadão branco lá, o Zezinho lá da esquina, na véspera da eleição, chega e fala assim, te dou um tapinha nas costas e se eu ganhar, você vem comigo. Ele esquece tudo que o Eduardo fez. Por quê? Porque assim, se somos a maioria, seria para ser o povo preto com a sua maioria de representante. Então, você que é o articulador político, me posiciona. Se eu estiver errada, por favor, me corrija, porque eu acho lamentável isso. Eu concordo com o seu pensamento, com a sua dissertação, dizendo o seguinte, o quadro começa a mudar. Na minha trajetória de vida, trajetória de eventos, tanto... Que daqui a pouquinho a gente vai entrar nessa parte tanto aí, tá? na área musical quanto na área política, foi feito dentro de um planejamento e trabalhando muito com o tempo, né? Nós trabalhamos muito com o tempo. O quadro ele já começa a sofrer as devidas alterações. Por exemplo, eu estou aqui com a Isa Black, gravando aquilo que foi possível fazer, né? Dentro do tempo disponível. Uhum. Então, eu acho que a minha geração, ela teve a oportunidade, ela trabalhou politicamente, mas ela não teve a oportunidade de parlamento. Sim. Ela não teve a oportunidade de parlamento. Mas a nova geração começa a ter essa oportunidade. E, por outro lado, nós já começamos a ter os veículos de comunicação. Por exemplo, seu programa, que tem uma grande audiência, com certeza chegaremos lá. Nós precisamos aproveitar bem esse momento, sim, divulgarmos aquilo que nós achamos interessante, não é? Não só para o momento, mas até para a história. Com certeza, com certeza. Precisamos divulgar, construir essa história, divulgar essa história e tentar emplacar os nossos nomes para que seja analisado no momento eleitoral. É isso que nós vamos fazer, é isso que eu estou fazendo. Sim. A minha idade... não vamos falar de idade, porque você ainda é um molecão. A minha idade já não me permite mais impor nada a ninguém. Aliás, ao longo da minha vida, eu nunca impus nada a ninguém. Eu sempre trabalhei de forma harmônica, né? De forma harmônica, e sempre buscando resolver os objetivos de forma coletiva, né? Sempre de forma coletiva. E acredito que está dando certo. Política, como você falou logo no início, você tem que conviver com o oportunismo. Sim. E aqueles que não são oportunistas, normalmente sofrem um pouco mais.
Isso é normal, é como conduzir a vida e ter um procedimento, um comportamento de honestidade. Eu sou honesto e não abro mão da honestidade. Compensação, você tem o outro que diz, eu não sou honesto, vou trabalhar de forma desonesta e assim vou caminhar. A vida é complicada. E, infelizmente, é como você disse, tem alguma coisa mudando, mas, infelizmente, ainda a grande maioria, que é os desonestos, é que estão aí batendo ponto, né? Mas vamos crer que isso há de mudar. Porque a gente está aqui gravando, falando de política, mostrando um articulador político para que a nossa massa, a nossa grande massa, comece a abrir os olhos e ver realmente quem faz, onde e como faz. Porque para a gente estar aqui não é nada fácil. Para você ter disponibilizado esse seu tempo para vir estar comigo, também não é fácil. Mas a gente quer o quê? A gente quer junto mostrar que é possível, né? Então, vamos ver aí para as próximas eleições um trabalho de formiguinha que já começou lá atrás e que a gente está galgando devagarzinho para a gente ver os nossos. É verdade, é verdade. Né? Para a gente ver os nossos. É verdade. E antes de entrar nesse seu mundo de eventos, a gente acabou de finalizar o mês de março, que é o mês comemorativo das mulheres, porque para mim mulher é todo dia, toda hora, todo mês, porque mulher... Sem mulher o homem não existe. Então, para mim, eu sei que eu tenho que dizer mês de março, mês da mulher, mas para mim, mulher é todo santo dia. Como você, um homem politicamente correto, um homem encantador, sedutor, vê uma mulher, principalmente uma mulher preta, empoderada nesse nosso mundo de hoje em dia? Porque pra gente, mulher preta, empoderada, é tudo um pouquinho mais difícil. Um pouquinho não, é tudo muito mais difícil. Porque se você é bonita, você conseguiu alguma coisa porque você é bonita e gostosa. Ninguém nos vê como, a grande maioria, é claro, não nos vê como uma mulher que vai à luta, que batalha, que todo dia engole um leão. Aí eu pergunto para o Eduardo, como você, nesse seu mundo político de eventos, consegue ver uma mulher preta? Bom, eu acho que o momento da mulher negra sempre foram momentos muito ricos, né? Eu posso fazer essa colocação, porque, por exemplo, meus eventos dependiam muito das mulheres, né? Aliás, como é que começou essa coisa do Eduardo com os seus bailes, com shows e tal? Eu fiz a festa do meu aniversário, completei 18 anos, fiz uma festa de aniversário. Quando terminou a festa, tinha 4 mulheres na sala esperando para falar comigo. Foram convidadas para participar da festa. Aí terminou a festa na minha residência. As 4 meninas estavam lá. E aí eu fui conversar com elas e tal. Aconteceu alguma coisa e tal. Não, nós estamos aqui porque nós queremos que você faça uma outra festa igual a essa. Então, as mulheres me ajudaram muito, como os homens também me ajudaram muito, mas eu devo confessar que a repetição do evento aconteceu por causa das meninas do meu bairro. Elas é que solicitaram. Era um momento extremamente difícil, né? Porque pouco emprego, eu trabalhava no Bom Retiro no meio de muitas mulheres negras, costureiras, mas eram momentos difíceis, mas momentos ricos. Por quê? Porque nós estávamos sempre juntos, conversando, dialogando, projetando. E chego nos dias atuais, né? Onde a mulher negra se desenvolveu bastante, né? Se desenvolveu bastante.
Eu noto hoje, temos mulheres na Câmara Municipal, temos mulheres no Congresso Nacional. Portanto, tudo é questão de tempo, né? Você tem que trabalhar com tempo, você tem que fazer um projeto, você tem que imaginar e trabalhar em cima desses pontos. E hoje eu me sinto extremamente feliz em ver as mulheres empresárias estão atuando no meio de eventos hoje, num número considerável, e não é naquela posição de estar sentada na cadeira como se... Não, são mulheres que estão indo à luta. Estão indo para a faculdade, estão indo para a universidade, buscando bons empregos, batalhando por bons salários. Quer dizer, eu tenho certeza de que nós estamos no caminho certo. Tudo para nós sempre foi muito difícil. Sempre foi muito difícil. No nosso caso, não houve facilidade e nada foi hereditário. Não existe o hereditário no conjunto da nossa comunidade. Então, diante desse quadro, o que eu vejo hoje, estou bastante esperançoso, estou acreditando em tudo que estou vendo, é que há uma evolução. Há uma evolução das nossas mulheres, e o homem também, né? Era comum você falar atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Ao lado de um grande homem. Aí a Michelle Obama me parece que corrigiu esse... Graças a Deus. Ela corrigiu. Então, ao lado de um grande homem, existe uma grande mulher. Sim. Ao lado de uma grande mulher, existe um grande homem. E assim nós estamos caminhando. Vamos chegar. Pode ser que o Eduardo Joaquim não chegue ao parlamento, mas eu me sinto plenamente realizado no meu parlamento de rua, porque eu tenho a oportunidade de conversar com todos, no parlamento do estúdio da Isaac Black, em outros parlamentos que me convidam. Eu me sinto plenamente realizado. Se amanhã a comunidade entender que eu devo estar num outro parlamento, discutindo de forma oficial, como já aconteceu, vou desempenhar o meu papel da melhor forma possível. O importante é fazer com que a nossa comunidade avance. Ela precisa avançar mais do que ou crescer mais do que já cresceu. Olha, eu fico bastante feliz da sua posição, fico mais feliz ainda de você lembrar da nossa rainha, né? Que colocou a mulher lado a lado com o homem, corrigiu esse déficit de pontuação que seria atrás. Mas digo para você que não concordo com a sua colocação que você não vai chegar. De repente você vive 150 anos e aos 149 está lá. Então, nunca, no meu ponto de vista, a gente deve colocar. Eu acho, porque achismo é uma coisa muito sui generis. Eu fico feliz porque você é uma liderança. Você é uma liderança e você, fazendo essa colocação de que não concorda, isso me enriquece. Isso me enriquece. É sinal de que eu posso contar com você, com os seus amigos, com a sua família e manter a chama acesa. Eu fico extremamente feliz. Eu não... Quando eu digo não, pode ser que eu não chegue... Eu entendi que foi hipoteticamente, a gente está sempre se preparando respeito, Isa, é um respeito que eu tenho pela nossa comunidade. Eu acho que decisões têm que ser respeitadas. Decisões têm que ser respeitadas. Eu confesso a você que eu sou talvez muito mais conhecido do que eu imagino.
Sim, senão Muito não teria mais, te conhecido. Muito mais Senão conhecido você do não que eu imagino. teria Agora, deixado uma plateia imensa de boca aberta quando você começou a falar. agora, entre ser conhecido e talvez até apresentado algumas propostas que deram certo e ter o voto, existe uma distância, existe uma diferença. Pode ser, eu não consigo nem definir muito bem, mas de qualquer maneira, eu respeito a decisão da nossa gente. Devo dizer também que não posso, a nossa comunidade não tem nenhuma responsabilidade sobre, por exemplo, fui candidato agora a deputado estadual. Então, o que aconteceu? O partido não cumpriu nada do que prometeu. Me prometeu recurso, não ofereceu. Me prometeu mídia, não me ofereceu. Nem rádio, nem televisão. Me prometeu material de campanha, não me ofereceu. Então fica difícil, mas a gente não deve desistir. Eu não estou desistindo de uma possível nova candidatura. Eu estou aqui fazendo um relato das dificuldades que encontrei, que também não eram desconhecidas, porque eu conheço a estrutura de partido, sei como eles funcionam, primeiro eles, segundo eles, e terceiro eles, décimo eles. Aí quando sobra... Sim. Você entendeu? Entendi. E não eu só vou falar do P, eu não vou complementar as siglas, mas esse tipo de procedimento com referência aos candidatos afros é existente em quase todos os partidos. Todos eles com o mesmo procedimento. Eu diria a você que nesses 30 anos de vida pública que eu tenho na mente uma lembrança de um momento muito triste, muito triste. Eu chego na reunião num determinado partido e já havia começado uma reunião numa sala, aí eu fui abrir a porta e botei só para informar que eu estava chegando, se eu podia entrar. E aí eu ouço um dos meus amigos, companheiro de militância, tudo. Que te dá tapinha nas costas o tempo todo quando te encontra na rua. Aí ele fez um relato. Ô fulano, se você está com dó deles, fala o seguinte, dá o seu cargo para eles, o meu eu não vou dar. Esse é o procedimento. Eu já tive de frente com esse momento que eu considero triste, mas não me desestimulou. Eu continuei trabalhando, continuei perseguindo o objetivo, fui presidente do Conselho Estadual da Comunidade Negra, cheguei a subsecretário de Estado, determinado por 2 governadores, tanto pelo governador Quercia quanto pelo governador Fleury, lutando de cabeça erguida, enfrentando as dificuldades que existem dentro do quadro político. Em nenhum momento eu desisti, em nenhum momento eu desestimulei todos aqueles que acreditam que podem fazer alguma coisa pelo Brasil, por São Paulo, pela nossa cidade. E eu continuo com a mesma disposição, tanto é que aqui estou. Seu convite me honrou muito, me provocou de novo. Eu volto a um estúdio após um bom tempo fora da mídia, né? Eu volto ao seu estúdio com o maior prazer. O que era quase, não digo uma constância, mas, por exemplo, quando eu fiz uma propositura da criação da Delegacia contra Crimes Raciais. Eu tive uma mídia. Quando trouxe Nelson Mandela a São Paulo, eu teve uma mídia. Você entendeu? Mas é tudo muito rápido, não é essa mídia, a mídia que você colocou com muita propriedade. Fala hoje, esquece amanhã. Entendeu? Entendeu? Então o elemento desaparece, ele some. Eu trouxe a Alcione, por exemplo, para cantar para a nossa comunidade, quando ela surgiu.
Eu vou mandar a foto para você. Eu trouxe a Bete Carvalho quando ela surgiu. Eu trouxe Jorge Ben quando o nego chorava para ver o Jorge Ben. Nossa, meu Deus. Você entendeu? Mas a imprensa, eles sabotam, porque não podemos deixar eles crescerem e não podemos perder o poder. Esse é o grande problema do Brasil. Eu tenho que confessar uma coisa para você. Eu fui covarde. Mas estando ao seu lado, nunca vou dizer à frente nem atrás, mas estando ao seu lado, eu posso pensar em recomeçar. Eu quase nunca digo isso para ninguém, mas eu sei bem do que você falou em relação de como funciona o partido. Porque em 2016 eu fui candidata. E se eu tinha um pouquinho de asco político do lado de fora, quando eu entrei para um partido e vi ali como funcionava, aí eu falei, isso não é mais para mim, tá? Mas é bom estar com você, que também vem passando por tudo isso e não desistiu. E o que eu digo para você também, Eduardo, a gente está a um passo de 2024. Se realmente é o seu desejo de voltar às urnas, você é o homem que conhece tudo de evento. Está aqui com a Isabrecht. Então, vamos sentar fora de um estúdio e vamos traçar metas para a gente se fazer muito mais conhecido, porque as pessoas lembram da gente como? Se elas dançam, elas estão felizes. Então, vai chegar uma hora que ela fala, mas o Eduardo estava promovendo isso pra gente. Então, vamos fazer com que a gente traga o nosso povo, porque assim, eventos, festas, é para geral. Mas a gente vai ter um quê de negritude. Pra gente trazer esse povo, e não vou dizer que no meio do baile a gente vai falar de política, mas a gente vai dar um jeito de estar conversando com essa rapaziada, tá? Fazendo o contato ali no dia a dia, enfim, trabalhar, porque se quando um negro sobe, ele puxa o outro. Mentira, tá? Infelizmente, na nossa classe, na nossa raça, isso não é verdade. Porque tem muitos negros, sim, que sobe e puxa o outro para empurrar da escada. Mas eu tenho certeza absoluta que esse não é o seu papel. Porque senão você não estaria aqui no Podbreak, Menos é Mais, e a gente falando dessa forma tão suave, dessa forma tão gostosa. Então, o convite está aberto para que depois a gente pare e pensa, tem mais uns patrícios aí que a gente pode estar somando e vamos fazer um núcleo aqui, um núcleo ali, um baile aqui, uma festa ali, uma feijoada, um acarajé e vamos já começar a trabalhar. Vamos começar a mostrar o nosso propósito. E, evidentemente, que eu não quero me comparar quando você esteve lá com o nosso querido gordo, mas o Podbreak é ainda um programa pequeno, está começando, mas a gente consegue fazer um pouquinho de barulho. E a gente se junta aos nossos e vamos juntos. Posso fazer uma observação? Não é um programa pequeno, é um grande programa. É um grande programa, mas você já superou algumas etapas. Sim. Numa área muito difícil, que agora é que começam a aparecer de fato na mídia, né? Então você tem hoje já um número significativo de negros nos veículos de comunicação, mas só nós sabemos, aliás, a Ruth de Souza sabe melhor do que todos nós. Com certeza, como absoluta. É que ela conseguiu enfrentar essas dificuldades dentro da sua emissora e dentro da sua atividade profissional. Com referência à minha possível candidatura, Isa, primeiro eu quero te agradecer aos seus ouvintes e dizer que eu estou inteiramente à disposição. Acho que a experiência que eu
que eu tenho hoje me permite ajudar um pouco mais a nossa comunidade. Fora aquilo que já foi feito, né? Fora aquilo que já foi feito, um exemplo, eu tenho um amigo, Tony Ritz, que você deve conhecê-lo, e na gravação ele diz, o Eduardo foi o cara que mais andou em São Paulo. Ele era da Zona Sul, ele morava, não sei se ainda mora, ali no Jabaquara, e quando eu dei início a essas andanças para buscar lideranças afros, um dos bairros que eu fui parar foi exatamente na Vila Santa Catarina, no Jabaquara, naquela região, por ter muita gente nossa lá. Então, dali eu fui para a Vila Carrão, na Vila Carrão eu fui para a Zona Oeste, e eu era originário de Tucuruvi. Uau! Então eu já tinha, nessas andanças, eu fiz as 4 zonas de São Paulo. E o resultado, eu até hoje eu falo, meu Deus do céu, mas tem tanta festa que eu não sei hoje em qual eu devo ir. Né? Esse é o primeiro ponto positivo, porque eu vejo isso de forma empresarial. Sim, não é festa, diversão. Ir lá, sentar, beber com um amigo e dar tapinha nas costas. Você entendeu? Profissionalmente falando, você tem que escolher a melhor festa, porque é ali que vai gerar o seu melhor conteúdo, fazendo com que as pessoas realmente te vejam e queiram estar com você ali mais para frente. Eu imagino que não é fácil, porque você tem que ter pique, né? A ingratidão é um prato que anda ali junto com a gente, você faz, mas na hora que você precisa, nem sempre você tem esse retorno. Mas o que a gente não pode, parceiro... Faz parte da vida. Faz parte da vida. Sim. Faz parte da vida. Então, eu me sinto realizado, acho que nós demos um salto grande e positivo, né? Saímos de um carro para milhares de carros. Sim. Né? Hoje, graças a Deus, quase todos os nossos membros da comunidade têm seu carro, eu não diria casa, porque a nossa geração passada, uma das grandes preocupações que ela tinha é que ela precisava ter uma casa. Então, na maior parte dos negros que nos antecederam, eles eram detentores de casas, né? A nossa geração avançou, ela conseguiu avançar porque ela... aliás, eu quero lembrar aqui também, tem uma amiga, a Conceição, que é jornalista como você, e ela diz, a minha mãe comentava em casa que o Eduardo foi o grande responsável por essa evolução da nossa comunidade a nível social. Ela está viva, qualquer dia eu vou pedir até para ela ligar a você, para que vocês possam conversar um pouco. Então, houve essa evolução, reconheço que já existia um pequeno trabalho do Aristocrata Clube, do Júlio Garita, é um belo trabalho do Ari. Do Frederico Penteado, do senhor Ezequiel, todos eles tinham essa finalidade social, que era o caminho por onde todos nós imaginávamos, e acabou dando certo, que a nossa comunidade pudesse e tivesse a oportunidade de crescer, de se desenvolver. E isso tudo vem acontecendo de forma positiva. Agora, precisamos a parte política que hoje me preocupa muito. Eu acho que nós já poderíamos ter um número maior de representantes, que passa um pouco pelo que você também colocou, a necessidade de uma concentração da nossa gente, porque como é que o italiano chega? O italiano chega porque ele vai buscar o voto na comunidade dele. No berço. Não é? E as outras comunidades, aqui eu não vou detalhar todas, eles têm lá os seus representantes. E nós precisamos ter os nossos. Porque, por incrível que pareça, a política
é o instrumento definidor. É o instrumento definidor. O doutor Francisco Lucrécio, que foi secretário da Frente Negra Brasileira, ele me fazia sempre uma observação. A política solta, a política prende e a política muda o curso do rio. É o único instrumento que tem esse poder. E eu tenho que, novamente, fazer das minhas as suas palavras, ou vice-versa, pelo seguinte, a gente tem muitos negros aí galgando, a gente tem essa parte maravilhosa que é das cotas, mas, por outro lado, o nosso samba embranqueceu, as nossas quadras embranqueceram e ao nosso entorno, tudo que é do negro está embranquecendo. Por quê? Não é porque a gente está deixando também escapar, porque se a gente se fecha numa comunidade em vários núcleos, a gente vai brigar pelos nossos direitos. Porque eu fico vendo, nem assisto mais muito, jurados de uma escola de samba. A maioria não sabe o que está julgando, mas está ali. Os diretores das escolas, que era tudo patrício, estão se deixando abater. E não só no samba. A gente vê por aí que o que é uma comunidade e os seus comandantes. Parece que é bonito deixar-se embranquecer. Não que eu tenha nada contra. Só que eu acho que assim, a gente não consegue entrar lá no meio deles. Mas eles vêm para o nosso meio e com um jeitinho encantador, achando que a nossa comunidade, a nossa população é burra, fala meia dúzia de palavras, quando você pensa que não, é o gestor maior. Então, assim, nós negros que temos a palavra, que temos a voz, que temos o direito de imagem e imprensa, mesmo que uma imprensa menor do que as grandes mídias, a gente tem que se juntar, a gente tem que fazer barulho, a gente tem que falar, a gente tem que mostrar para os nossos que sim, podemos. Eu acho que o que acontece é o seguinte, a nova geração que está tendo inúmeras oportunidades, ou algumas oportunidades, principalmente na parte do estudo. Sim. Né? Então, hoje você já encontra, você vai numa faculdade, você vai na universidade, você encontra o elemento negro. Mas a nova geração, ela tem que se voltar um pouco mais para as nossas organizações. Né? Elas têm que se voltar um pouco mais para as nossas organizações e se colocarem como, se possível, se colocarem como dirigentes de entidade. Né? Eles têm que saber, você tem um estudo, hoje você tem estudo, você tem possibilidade financeira, você tem um carro, você tem, enfim, uma escola de samba no passado era um espaço de reunião das nossas famílias. Eram atos revolucionários. A gente ia se juntar ali não só pelo samba em si, né? A gente ia discutir coisas pertinentes à nossa comunidade, à nossa família. Né? Hoje em dia, não. Então, mas eu acho que a nova geração tem que se descuidou um pouco, se descuidou um pouco, talvez por N motivos, preocupação, estudo, trabalho, isso e aquilo, que já existia no passado. Né? Todas essas dificuldades, elas também existiam no passado. E eles precisam estar mais presentes dentro das nossas entidades, discutindo os nossos objetivos e não abrindo mão dos seus direitos. Sim. Porque eu só vou entrar na sua casa se eu bater na porta e você abrir. Com certeza. Né? Você certeza. Abre a porta. Então, eu concordo plenamente com você. Acho que a necessidade de uma correção, talvez até de um apoio da velha guarda para essa nova geração, para que eles possam preservar os nossos espaços, sem a preocupação de A, B ou C não pode participar. Sim, você pode participar, mas você tem que respeitar
uma história que está criada aqui. Eu tive uma discussão com uma advogada de uma grande escola de samba. Eu liguei para buscar uma informação. E qual era a informação? Eu falei, olha, eu estou ligando para vocês, eu queria falar com alguém do departamento cultural. Pois não, a doutora... Aí eu fiz 3 perguntas para a doutora. A última pergunta, perguntei a ela, aí na sua escola tem um busto do fundador da escola? Tem um busto do fundador? Não tem, mas por que não tem? A senhora sabe que ele foi o criador da escola? Fulano foi o criador da escola? Eu não estou sabendo. Então, minha senhora, a senhora não pode ser responsável pelo departamento cultural. Por isso que eu estou dizendo, pega então um negro da velha guarda, que foi fundador, que pode vir, vem aqui, faz uma palestra, conta uma história e tal, para que essas coisas não vão se perdendo, porque vão se perdendo. E aí quem chega vai fazendo do seu jeito. Sim. Por exemplo, eu fui presidente da UESP. Eu briguei para colocar um item lá, samba no pé. Vamos colocar aqui samba no pé. Mas não era para eliminar quem quer que seja. O samba no pé é para ensinar quem estava chegando. Sim, que a gente não vê Você muito entendeu? samba no pé hoje em dia. Então... Nós temos que colocar claramente. Agora eles estão discutindo, parece que querem estão buscando algumas renovações e tal. Mas o espetáculo ficou pobre, muito, ficou triste. Muito. O espetáculo ficou... O bonito de uma escola de samba é você chegar na avenida, você vê o cara brincando, samba no pé, te chama, brinca, como falava o seu Nenê, uma capoeira, isso e aquilo. Então, eu não tinha como objetivo eliminar ninguém. Eu tinha como objetivo fazer com que todos aprendessem aquilo que nos atrai. Né? Então, naquele momento não houve muita compreensão. Passado um tempo até fui convidado por 2 presidentes que me pediram desculpa. Mas é isso, a geração nossa tem que ser mais atuante, mais... Em alguns momentos você tem que brigar no bom sentido, não é brigar para dar murro, tá? Brigar ideologicamente, no pensamento, ir lá, se impor. Olha, o meu pai contou a história, minha mãe contou a história, então eu também quero fazer parte aqui da direção da escola. Sim. Não pode, porque é tudo nosso, não é só na escola, na Umbanda, no Candomblé, também está com dificuldade. Nós estamos com dificuldade. Agora, hoje eu postei para divulgar o nosso evento, eu coloquei o Brasil sem o negro não existe. O Brasil sem o negro não existe. Porque sem o negro vai embora a cultura, vai tudo embora. Tudo. A gente tem que colocar na cabeça dos nossos jovens, desse pessoalzinho que está aí hoje em dia, é meio desacreditado, que se não fosse os nossos antepassados, a gente não estaria aqui. Então, assim, quanto os nossos antepassados sofreram para que a gente conseguisse estar aqui galgando um pouquinho mais. Então, não vamos deixar a nossa história morrer. Porque eles fizeram o papel deles. Mas tem muito dos nossos que está esquecendo o legado de dor, de sofrimento que os nossos antepassados tiveram para que a gente estivesse aqui hoje contando história. Eu te pergunto, você quando estudava, você sofreu bullying? Não. Nem eu. Sabe por quê? Porque a mãe falava, se você for para a escola apanhar e chegar em casa chorando, você vai apanhar de novo. Resolva os seus problemas lá na rua. Quantos de nós magros era Olivia Palito, bola 7? Que a gente fazia o quê? A gente chorava ali um segundinho longe do amigo, porque senão ele ia rir da nossa cara. E 5 minutos depois,
A gente estava ali de mão dadas, sabe por quê? Porque a gente não tinha inúmeras marcas de tênis, a gente tomava o leitinho que dava, a gente tinha uma televisão, quando tinha, preto e branco, mas a gente Todo tinha... mundo na sala para assistir televisão. Mas a todo gente mundo na tinha sala. o quê de mais importante? A gente tinha pai e mãe que ensinava valores. A gente comia do que pai e mãe podia dar. Hoje eu amanheci e fiquei muito triste quando a gente viu a notícia de mais uma chacina no Sul, porque o que está acontecendo? Um moleque, eu posso dizer, um moleque de 25 anos, o que está acontecendo com essas pessoas? Então é assim, mas ele sofreu bullying na escola. A palavra que eu queria dizer agora é bullying, não, mas é Carvalho, exatamente isso. Porque as pessoas também ficaram alimentando que, se você foi chamado de feio, de gordo, de magro, você pode ir lá e matar. Então, é assim, são muitas coisas que os nossos antepassados colocou ali pra gente seguir, que muita coisa está se perdendo. E se a gente não der um passo atrás para entender, para rever mesmo os livros das nossas histórias, a gente vai estar num mundo onde todo mundo chega e mata, todo mundo rouba e todo mundo diz que é porque sofreu bullying. Eu cansei. Eu cansei de chegar em casa, nunca chorando, porque eu não queria apanhar de novo em casa. Mas assim, a molecada te arrancava a touca, porque uma época eu peguei piolho e mamãe foi assim, categórica, já raspou logo o cabelo. Então assim, eu ia para a escola, o pessoal tirava a minha touca, ria da minha cara. Eu nunca voltei para casa com vontade de matar ninguém. Então, é assim, Eduardo, a gente tem um compromisso de nós, negros, relembrar um pouquinho tudo isso para os nossos... Eu acho que na educação, por exemplo, nós somos de uma geração, cantava o hino nacional... Quem podia ia com o seu fardamento, quando não, a escola cedia. Então, há algumas coisas na área da educação que há necessidade de retroceder. Sim. Não é? A educação, como em casa também, eu escrevi alguma coisa sobre isso, porque as mulheres hoje, elas, da mesma forma como no passado, elas saem cedo de casa para trabalhar. As crianças, os filhos ficam sozinhos, quando não vão para as creches, nasceu, vai para as creches, cresce naquele ambiente, não é? Que não é um ambiente de berço, E isso está nos trazendo algumas consequências. Você hoje tem um educador que se chama os veículos de comunicação. O que você não fala para o seu filho, o que eu não falo para o meu filho, a televisão, o rádio, o jornal, falam de forma escancarada e diariamente. Não é? Hoje, eu me lembro, eu fui jornaleiro, então eu me lembro que quando o pessoal saía da Bahia, de Pernambuco, para vir para São Paulo, vinha em cima do pau de arara. Só que o pau de arara demorava 30 dias para chegar em São Paulo. Então, tudo que acontecia no caminho, você só ia saber após 30, 40 dias, quando a pessoa chegava. Hoje não. Hoje o caminhão, hoje o ônibus está saindo lá de Pernambuco. Você já está sabendo tudo aqui? Ele vem sendo filmado, porque a estrada toda tem máquinas filmadoras, e ele chega aqui em São Paulo. Então, a velocidade da comunicação, ela hoje está acima da nossa capacidade. Então, a molecada pega o celular, vai resolver um problema na escola, resolve pelo celular. Sim. Né? Você vai mandar um dinheiro... Pai e mãe tá na cozinha conversando com o filho que está no quarto dele. Ou então a mãe está na cozinha, o pai está no quarto e o filho está no quarto dele. Ou não... Não, gente, cadê aquele momento de sentar todo mundo ali e da gente passar a limpo como foi o nosso dia? A gente perdeu, a gente está perdendo isso. A necessidade, como eu venho colocando, a necessidade de, em alguns pontos, a necessidade de retroceder um pouco. Né? Hoje, nós estamos vivendo a velocidade da luz.
né? E essa luz ultrapassou tudo e mais um pouco, porque... O momento é eletrônico, né? O momento é eletrônico. É tudo... vai mandar um dinheiro pro fulano, é o Pix. Eu tinha um delegado do Rio de Janeiro que antes da implantação do Pix, ele falou, olha, essa história do Pix, ela não vai nos ajudar em nada, mas um outro lado aí, a turma que precisa ser favorecido, esses estão torcendo pelo Pix. Por quê? Porque... se chegar a polícia aqui e ele apertar o botãozinho no celular, o dinheiro que ele tem vai para o outro lado. Entendeu? Você entendeu? Então, tem algumas coisas, acho que precisam ser revistas. Estamos aí com acidentes agora. O menino matou uma professora. Absurdo garoto isso. de 11 anos, 12 anos, sair de casa para matar alguém. Não, Mesmo que ele saísse de casa com a intenção de matar o colega, ele não matou o colega, mas matou a professora. Você entendeu? Que, na verdade, não ia matar ninguém, mas aconteceu. Teve o Suzano também, o menino entrou com uma metralhadora lá, metralhou todo mundo. O outro entrou num cinema aqui num jardim com uma metralhadora, matou um monte de gente lá. Então, nós estamos passando um momento que há necessidade de uma avaliação e, se for preciso retroceder em alguns pontos, é melhor retroceder do que deixar esse quadro que aí está. Isso é como você conduzir a sua vida. Eu era rico, fiquei pobre, o que eu vou fazer? Eu vou roubar ou vou trabalhar? Trabalhar, que seria o óbvio, né? É melhor você ir trabalhar, porque se você for roubar, o que vai acontecer? Você pode ir em cana, na linguagem bem coloquial, você vai preso, você vai ser condenado, você vai preso e a sua vida vai piorar. Então, é melhor você ir trabalhar. Eduardo, daqui a pouco o nosso tempo se esgota. Eu quero que você deixe aqui no Podbreak um recado, uma dedicatória, enfim, do jeito que você achar melhor, para todas nós mulheres. Porque eu insisto em nós mulheres, porque a gente, juntas, a gente consegue mudar o mundo. E quero que você, mulher preta, preferencialmente, não se deixe entender por muitos que você é só mais um pedaço de carne. Não. Podemos também ser um bom pedaço de carne, mas para os nossos. Então, homens, nos respeite. Mas a gente não quer estar à frente, a gente quer estar com vocês. Então, Joaquim, deixa um recado gostoso para essa nação chamada mulher negra. Bom, o que eu posso dizer? Eu vou pedir a você a compreensão, agradecer o nosso técnico que está nos ajudando aí com a gravação, com o nosso irmão que está trabalhando na gravação. Me permite, peço desculpa por não citar os nomes. A você, carinhosamente, os meus sinceros agradecimentos. Você me traz de volta à mídia, não é? Ela está aberta para você. E dizer a todas as mulheres que vocês estão no caminho certo. Eu estou à distância, acompanhando o trabalho de vocês, a luta de vocês, a busca pelo empoderamento, as mulheres empresárias, aquelas que estão, enfim, na luta do dia a dia, que estão na nossa luta diária aí, tentando e conseguindo se fortalecer num movimento que anteriormente era machista, né? Bastante. E que começa a compreender que a presença e a participação da mulher, que anteriormente era importante, hoje passa a ser super importante, né? Contem comigo, como sempre. Eu continuo amigo, continuo companheiro e só tenho a agradecê-las pelos bons momentos,
que tivemos e que temos através dos nossos eventos, através das nossas buscas ideológicas sociais. E estamos juntos, Isa. Eu tenho um profundo carinho por todas as mulheres que participaram da minha vida, inclusive as mães dos meus filhos. Agradeço de coração. Sem as mulheres eu não daria os primeiros passos. Sim. Tanto é que a minha origem, afora o meu aniversário, dos 18 anos, o emprego que mais me aproximou das mulheres foi no Bom Retiro. Eu era chefe de um setor de corte numa empresa onde eu tinha mais de 400 mulheres. Portanto, foram as mulheres que me deram muita força para que eu chegasse até os dias atuais. E nós, mulheres, agradecemos as palavras carinhosas de Eduardo Joaquim de Oliveira e temos que, em nome de Isabrec, também agradecer a ele por tantas coisas boas que fez pra gente, porque quem não quer ser reconhecida, quem não quer ir naquele baile gostoso, quem não quer politicamente ver o seu igual ali. E antes de me despedir, antes de finalizar mais esse episódio do Podbreak Menos é Mais, eu tenho que agradecer primeiramente a Eduardo Joaquim de Oliveira, porque nos cedeu o seu tempo precioso, mas também eu tenho que agradecer o Rafa, que está sempre com a gente, fazendo a parte principal, que é estar gravando, ao Rai, que é o meu parceiro de uma vida, que também disponibilizou o seu tempo, a Oliver Produções, a minha coprodutora, a SM, Instituto de Estética e Beleza, Eu e Elas, Ateliê da Jaque. Jaque, amanhã a gente vai para uma drenagem. Ao meu filho Tiago, a minha nora Vivi e a todos que nos acompanham, porque eu tenho que dizer, fácil não é, mas o mais difícil é você dar o primeiro passo. E a gente deu o primeiro passo e estamos aí para, não vou dizer brigar, para conseguir ir mais e mais e mais e trazer pessoas como o Eduardo, que tem uma luta, que tem um desejo que também é nosso de chegar lá para nos representar. Então, hoje eu só tenho que dizer gratidão. E obrigado, Papai do Céu, por aquele 30 de novembro ter me colocado em frente desse cidadão. Então, Eduardo, conte comigo, conte com o Podbreak Menos é Mais, conte com a nossa casa, vamos trabalhar, vamos fazer barulho e vamos colocar um irmão lá, porque a gente vai saber exatamente onde o calo aperta. Então, gente, esse foi mais um episódio do Podbreak Menos é Mais. Gratidão, gratidão, Joaquim. Muito obrigado e estarei sempre à sua disposição. Espero ter outras oportunidades para voltar ao seu brilhante programa. Gratidão. E se eu disse que a casa é sua, sinal de que a gente ainda tem muito que falar e muito o que fazer. E vamos pensar naquele lado também de eventos, porque a gente vai abrir mais portas, a gente vai conseguir chegar um pouquinho mais longe. Se Deus quiser. Tamo juntos. Gratidão.